Saudações, gente. Vamos começando aqui o primeiro vídeo do canal. Esse canal aqui é um canal dedicado à literatura, né? A gente vai trabalhar com obras literárias. Eu sou fascinado por literatura, desde já eu devo dizer. Eu sou escritor amador, escrevo alguns contos. Não sou o escritor melhor do mundo, isso eu reconheço, mas eu tive a sorte de conhecer grandes escritores, talvez os melhores do mundo, através das obras literárias deles. Eu tive essa oportunidade que muitas pessoas às vezes não têm, apesar de hoje da democratização, principalmente da internet, muita literatura, muita obra literária cara, difícil encontrar e ser disponibilizado, né, pela internet. Muita gente ainda não tem tanto contato com obras literárias, principalmente com as obras clássicas. E eu tive contato com muitas obras e eu acho que isso me enriqueceu muito, até para me desenvolver como escritor, estar me desenvolvendo como escritor até hoje. Eu sou estudante de psicologia, eu me chamo Felipe Nunes, eu acho que isso deveria ser a primeira apresentação antes de falar qualquer coisa, mas digo agora. E vou fazer uma análise literária de obras que de certa forma impactaram de forma pessoal, sabe? Eu acho que essa análise desses livros não sei mais do que análise de fato profissional, serão análises mais pessoais. E eu vou começar por uma obra que eu acho que muita gente conhece e quem não conhece vale a pena conhecer. É Metamorfose de Kafka. Kafka foi um escritor que nasceu em Praga e foi um cara que talvez seja considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Ele nasceu em 1883, escreveu muitas obras. A maioria das obras de Kafka são consideradas obras de grande qualidade, tanto literária como também de conteúdo mesmo, assim, de material, como é que eu posso dizer, de forma criativa. Kafka ele é um cara que ele consegue trabalhar com coisas muito interessantes, que é com absurdo, mas trazendo o caráter do mundano. Eu acho que esse é o que torna Kafka tão fascinante. Kafka ele traz coisas extremamente fora do comum, consideradas realmente literatura do absurdo, aquilo que seria muito impossível de acontecer no mundo real, mas com um caráter extremamente mundano, com situações extremamente mundanas, e faz com que você se identifique muito com os personagens. Kafka é o tipo de escritor que, se ele fosse fazer um livro sobre, sei lá, abóboras voadoras falantes, ele faria com uma riqueza de detalhe, ao mesmo tempo com uma apropriação das coisas do dia a dia tão grande, que você se identificaria com essa abóbora voadora. Exemplo isso é Metamorfose. A obra Metamorfose de Kafka, ele traz um personagem principal chamado Gregor e mostra esse personagem, Gregor, se transformando em um inseto gigante. Quer dizer, já é algo totalmente absurdo, né? Assim, fora do comum. E de uma forma tão extraordinária ele traz isso que você se identifica e se compadece com o personagem. Gregor é mostrado no livro, logo nas primeiras páginas, transformando-se em inseto. Ele nem conta por que ele se transformou e nem diz, e nem, vamos dizer, foca no espanto das pessoas de ele ter se transformado em inseto, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu acho uma coisa, é algo tão absurdo e as pessoas ao mesmo tempo não tem aquele impacto. Tem um impacto, é claro, emocional, se você ficam meio assustados, mas não é aquela coisa extraordinariamente em pânico que as pessoas se tornariam na vida real se visse alguém virando um inseto. E nem como outras obras de ficção, que foca exatamente no fenômeno em si. E Kafka, acho que ele foca mais na relação e nos afetos que vêm por trás daquele fenômeno, do que no fenômeno em si. Tanto que a obra de Kafka não é uma obra de terror nem de ficção científica. Você não vai ter uma história de um cara virando um inseto e saindo devorando pessoas aí na rua. Não tem isso. Na verdade, na obra de Kafka, foca exatamente como vai ser a relação dessa família com esse homem que antes era o provedor da família. Gregor, na história, era um cara que ele era um caixeiro viajante, era que ele, de certa forma, ele sustentava a família, o padrão de vida dessa família, a casa em que eles moravam e tudo mais. E esse cara se transforma numa coisa incapaz de poder suprir as necessidades básicas. Ele vira um estorvo, né? Ele vira um inseto, mas fisicamente, mentalmente ele ainda tem a consciência de um ser humano, tanto que ele entende o que as pessoas dizem, mas ele ao mesmo tempo não consegue mais falar com as pessoas. No livro mostra que ele no começo, logo quando ele está se transformando, quando ele começa a falar, ele está se desculpando com o chefe dele, que veio à casa dele porque ele estava atrasado para o trabalho. O Gregor era um cara extremamente meticuloso, né? Sempre chegava pontualmente no trabalho. E quando ele está se desculpando, ao mesmo tempo começa a voz dele a se transformar. E o livro descreve que ao mesmo tempo a voz começa a perder o foco e virar um ruído inauditível, quer dizer, incapaz de ser compreendido. E esse cara que vira esse estorvo, ele ao mesmo tempo, por ser consciente, mostra todo o peso e ao mesmo tempo toda a tristeza que vai sendo tomada por ele.
Isso é que eu acho que é o interessante do Kafka. Você vê uma relação absurda com uma pessoa virando um inseto. Mas ele traz, na verdade, mascarado nessa fantasia, nessa fantasia de alguém virando um inseto, o que era alguém, um dia que é um provedor de uma casa, que é vamos dizer, o cabeça, entre aspas, aquela pessoa que mantém, que provém, ser de repente acometido por uma doença terrível e perde a possibilidade de poder andar, de poder falar, de poder fazer as coisas mínimas do dia a dia, se torna totalmente incapaz e dependente dos outros, né? E nós vemos isso, na verdade, acontecendo diariamente. E ele traz essa carga emocional. E eu acho interessante que essa carga emocional, principalmente na relação familiar. Uma família que antes, principalmente a figura da irmã, eu acho que é uma pessoa que mais no início tolera e se compadece pelo que aconteceu com ele, e ela traz comida para ele à noite, né? O pai coloca um prato de leite para ele e tudo mais. E com o passar do tempo, ela vai cada vez ficando mais desgastada. E com esse desgaste que ela vai sofrendo, como toda a família ao mesmo tempo, vai criando uma raiva, um rancor, um certo ódio pela figura do Gregor, né? E fica exatamente esse choque, né? Eu amo o meu parente, como é que eu posso ao mesmo tempo odiar, né? Ele não tem culpa de ter se tornado isso, não tem culpa de ter virado um inseto, mas ao mesmo tempo existe o sentimento de raiva que eu tenho dele, por ele ter se transformado nisso, por ele não estar podendo mais contribuir com a família, ao mesmo tempo está dando tanto prejuízo, se tornando um estorvo de fato para essa família. Quer dizer, ele traz na verdade algo absurdo, mas com relação extremamente humana, né? Uma coisa bem mundana, bem do dia a dia realmente, do mundo ordinário, das coisas do dia a dia. Eu acho que o Kafka ele é fantástico por isso. Quer dizer, ele pegou algo fantástico, algo absurdo, algo fantasioso, mas ao mesmo tempo ele traz isso como essência às coisas do dia a dia. A essência real dessa história, o que a gente pode retirar de fato, que é o que nos angustia dentro dessa história, é uma coisa que nós vemos diariamente, algo que nós podemos acontecer até conosco, né? Algo que por sermos seres humanos somos vulneráveis, de um dia Deus o livre, sei lá, acordar com uma doença terrível ou sofrer um acidente. Então o Kafka traz isso, né? Essa insignificância humana, essa possibilidade. Eu acho que até o absurdo do Kafka, na verdade, é o absurdo da vida. É de não termos controle sobre a vida e a qualquer momento poder acontecer algo conosco que nos tira qualquer possibilidade de fazer o que fazíamos antes, né? Eventos que acontecem na nossa vida que muda todo o curso dela, né? Tudo que nós tínhamos planejado, tudo que tínhamos arquitetado para a nossa vida, de repente perde o sentido ou perde a possibilidade de acontecer. E qual a melhor maneira de retratar o absurdo do que uma pessoa virando um inseto, né? E de uma forma que é inexplicável. Porque a vida às vezes acontece nas circunstâncias que pra gente é inexplicável. Eu não digo inexplicável cientificamente, mas para nós entendermos, nós não conseguimos. É algo inexplicável, incompreensível para a gente, né? Perdas de entes queridos, acidentes fatais, doenças, coisas que acontecem que mexem com a nossa vida completamente e perdemos total controle sobre ela. E para nós é incompreensível, é inaceitável. E eu acho que esse inaceitável é que torna a obra tão extraordinária do Kafka. Inaceitável para uma família ver uma pessoa que antes era o provedor se transformar numa coisa, num monstro, né? Impossibilidade de fazer as coisas do dia a dia, de tendo que ficar enclausurado dentro do próprio quarto e sendo sustentado pela família, quando antes ele é que sustentava a família. Então, Kafka ele é extraordinário e Metamorfose eu acho que é uma das obras dele mais enigmáticas, mais incríveis, por ele tratar exatamente do absurdo, trazendo o senso do mundano, do real, né? Do bem do ordinário. Vale a pena ler a obra. Eu achei uma obra pequena. Eu não achei uma obra longa, mas que deixa um efeito a longo prazo. Eu acho isso extraordinário, sabe? Obras que você fica, depois termina de ler, você ainda fica pensando naquilo dias e dias e meses. Sempre aquilo é um assunto sempre novo para você, sempre que lhe causa um incômodo no bom sentido, vamos dizer assim. Então vale a pena ler a obra. Estou terminando o vídeo. Sugestões, dicas de livros, sei lá, vocês gostaram ou não do vídeo, coisas que vocês acham que eu posso melhorar ou que não, enfim, comentem. Se quiserem indicar algum livro, podem indicar. Se eu já tiver lido o livro, vou fazer o vídeo, se não, eu vou procurar o livro para posteriormente fazer o vídeo. Então, gente, leiam Kafka.